Trabalho de Microbiologia. Faculdade Arnaldo. Professora Kátia Brito. Alunos: Jonathan, Jéssica, Lucélio, Pedro Martins, Pedro Gilbron, André, Vilami. Tema: Agente etiológico, Puccinia melanocefala. A ferrugem nas plantas é uma doença provocada por fungos que geralmente atacam as plantas maduras e que estão enfraquecidas, seja pelo excesso de umidade ou pela falta de nutrientes. Os primeiros sinais da ferrugem são pontos ou manchas nas folhas, que podem ser alaranjados, marrom ferrugem, marrom amarelados, roxos ou vermelhos. Esses pontinhos começam pequenos e vão se expandindo, tomando conta da planta se ela não for tratada. Para piorar, o micélio dos fungos espalha-se por toda a folha e retira nutrientes à planta. Na sequência disso, o tecido afetado acaba por morrer. Etiologia: produz uredósporos marrom escuros, ovoides a elipsoides, densamente quinulados, com 4 a 5 poros germinativos equatoriais. Os teleósporos podem se formar isoladamente ou em pústulas urediniais. São clavados, com a célula distal dilatada, com parede espessa e ligeiramente constritos no septo. São lisos, marrom escuros, com a célula basal mais clara, pedicelada. O fungo P. melanocefala é um parasita obrigatório. A germinação dos urediniósporos é favorecida pela presença de água na superfície da folha e temperaturas moderadas. Os esporos necessitam de mais de 8 horas de água livre na superfície da folha para infectar, enquanto que as temperaturas ótimas para germinação são entre 20 e 25 graus Celsius. Disseminação: o tempo úmido beneficia o desenvolvimento deste fungo. Neste caso, as folhas frescas e saudáveis acabam por ser infectadas a partir do fungo que se encontra nas folhas caídas no solo. O fungo sobrevive ao inverno nas folhas caídas. Quando os esporos estão secos, podem ser transportados pelo vento para alcançarem as folhas saudáveis das plantas. A chuva favorece também a propagação dos esporos. Sintomas: além do sintoma óbvio que são as manchas de ferrugem, a planta doente vai ter um crescimento atrofiado, folhas amareladas, galhos mortos e queda prematura das folhas. Incidência: maior em frutas e legumes, todas as variedades de roseiras, plantas de interior e de varanda. No âmbito agroeconômico vemos como maior impacto desse fungo no cultivo de cana-de-açúcar. Aparência: manchas esverdeadas a amareladas no lado superior das folhas, lado inferior manchas intensamente laranjas. Tratamento: ao primeiro aparecimento de manchas, deve tratar imediatamente as plantas. Retire as folhas afetadas das plantas para evitar que a doença se possa espalhar mais. Retire todas as folhas no solo para igualmente minimizar a possibilidade da doença se espalhar. Se a praga for intensa, deve pulverizar a planta com um fungicida adequado. Tratamento químico pode ser feito com um fungicida. No caso das variedades que dão frutos no verão, o tratamento dos rebentos novos é feito após a colheita, quando se tiver cortado os rebentos que deram frutos. Sobretudo no caso de chuva frequente, é recomendável realizar 3 tratamentos aos rebentos jovens em intervalos de 7 a 14 dias. A doença só pode ser combatida com êxito, se forem respeitadas algumas regras importantes durante o cultivo. Além de ser necessária uma distância mínima entre plantas, nunca pode deixar as plantas ficarem encharcadas, os rebentos jovens não devem ser feridos e não deve haver ervas daninhas altas. É preciso criar as condições para um crescimento equilibrado das ramadas, rega, fertilização. Prevenção: a ferrugem tende a aparecer quando o clima está quente e úmido. Então, é o momento de prestar ainda mais atenção às plantas. Veja como prevenir o ataque da ferrugem. Distanciamento: espaçamento entre cada muda para que tenha melhor circulação de ar. Procedência de insumos: adquira suas plantas mudas sementes sempre de uma loja com boa procedência, da sua confiança, garantindo que estejam saudáveis. Se você ganhar uma planta doente, trate dela em um local separado das outras, evitando o contágio. Regas: quando a planta recebe água em excesso, fica vulnerável à ferrugem e a outras doenças. Procure regar as plantas no comecinho do dia para que as folhas sequem até a noite.
Clima. Quando estiver úmido, reduza as regas. O mesmo vale para os meses mais frios. Podas. Desinfete a tesoura ou a faca sempre que mudar de uma planta para outra. Saúde. Mantenha suas plantas fortes e saudáveis, sem excesso nem falta de nutrientes.